Então, galera, boa tarde mais uma vez. Primeiramente, eu vou me apresentar. Eu e Daniel vamos nos apresentar, na verdade. Nós vamos ser suportes do palestrante Paulo Andrade. Essa palestra de micro e mini geração fala sobre a situação atual e o novo marco regulatório. E o que é que a gente vai fazer? Vamos ficar de olho no chat e qualquer imprevisto a gente vai estar resolvendo. E por que de olho no chat? Pelas dúvidas que vocês tiverem. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem relacionada à palestra, enquanto o Paulo estará ministrando, vocês colocam lá no chat que a gente vai estar lendo para vocês no final da palestra ou durante a palestra mesmo, como o Paulo preferir. E assim a gente vai guiando a palestra. E ao final da palestra, faltando 15 ou 20 minutos, vamos estar colocando um link de um forms de feedback no chat, que esse forms tem que ser preenchido para que vocês garantam o certificado de participação de vocês. Então, preencha esse forms assim que possível, pois é ele que vai garantir o certificado de vocês, de presença. E me apresentando aqui, meu nome é Igor Nascimento Vieira, eu sou estudante de Engenharia Elétrica do Senai Cimatec. Atualmente eu estou cursando o 5º semestre. E também atualmente eu sou o presidente da PES Cimatec. Vou passar a palavra para Daniel se apresentar aí. Bom, boa tarde, pessoal. Como o Igor falou, eu sou Daniel Araújo. Estou estudando arquitetura e urbanismo no Senai Cimatec do 3º semestre, mas sempre gostei dessa área de energias renováveis, área de eficiência energética. Então, eu entrei na PES no passado e estou agora como vice-presidente. E basicamente isso. Espero que seja uma palestra e também esse evento seja super bom, né? No início a gente já começou com a palestra de energias renováveis, que foi excelente, do professor Durval, e agora espero que seja do mesmo nível, até melhor, né? Com o professor Paulo. Passo a palavra para ele agora se apresentar. Ok, gente, boa tarde a todos, né? Agradecer o pessoal de 3E pelo convite, tá? A ideia é que eu fale aqui um pouquinho, né, sobre micro e mini geração. Quando a gente escolheu esse tema, foi muito em função do momento, né? Eu não sei se todos sabem, mas esse é um tema que está sendo muito discutido, né? Nós temos um projeto de lei que tá tramitando, nessa semana estava sendo discutido no Senado e provavelmente aí na terça-feira deve ser retomada essa discussão, né? Então, a gente achou que caberia abordar aqui desse assunto, porque dentro da área de energia é um dos temas que tem sido aí mais discutido atualmente, tá? Qualquer ponto, acho que eu não gosto muito de monólogos, né? O que vocês sentirem necessidade, pode parar, tá? Pode colocar aí no chat ou falar aí no áudio, tá? Tenho certeza que eu não sei mais do que vocês, eu só parei para compilar aqui as informações. E nada que eu vou trazer aqui não está disponível na internet, né? Então, basicamente, tudo que eu estou mostrando aqui são de fontes aí, estão disponíveis, né? Depois eu mando para vocês esse PowerPoint. E a ideia é que a gente possa, de fato, conversar e debater um pouco sobre esse assunto, tá? Falando rapidinho aí sobre mim, eu tenho 10 anos aí de atuação nessa área de energia, né? Já trabalhei com eólica, com solar centralizada, hoje atuo aí na área de micro e mini geração. Sou sócio de algumas empresas aí do setor, já trabalhei também no governo, já fui conselheiro do CREA e sou membro também da Associação Baiana de Energia Solar, tá? Então, de fato, é um tema que me interessa muito, né? E também é um tema que tem sido hoje amplamente discutido no setor, tá? Eu não sei digamos assim, até que nível todo mundo está, né? Mas não se preocupem. Não sei se alguém já leu o projeto de lei ou está acompanhando aí os últimos normativos da ANEEL, tá? Mas mesmo para quem não está inteirado, a ideia é que essa palestra ela seja autocontida, tá? Vocês vão conseguir entender a lógica e se aprofundar um pouco sobre o assunto. Dito isto, vamos lá, né? Então, primeiro ponto, eu acho que é interessante a gente falar aqui o que é geração distribuída, né? Então, acredito que a gente vai ter aqui pessoas de diversos cursos, né, de formação, talvez a maior parte aí seja de elétrica, né? Mas entendo que a gente vai ter pessoas de diversas áreas de formação. E, basicamente, a geração distribuída
como o próprio nome já diz, nós estamos falando de uma geração que ela está muito mais próxima da carga, né? Então, num sistema, nós temos as cargas, que podem ser um celular, pode ser um micro-ondas, pode ser um misturador industrial para mexer borracha, né? Então, pode ser principalmente hoje nos tempos de Covid, né? Pode ser um aparelho que vai estar respirando ali para uma pessoa, tudo isso é uma carga, né? E, basicamente, no sistema nós também temos geração, né? Então, a geração distribuída, ela quer dizer que essa geração ela está mais distribuída pelo sistema, né? Ela não está tão centralizada, né? E por que hoje se discute muito geração distribuída? Hoje se discute muito porque, basicamente, a gente não tinha ela no Brasil, né? Antes de 2012, você não tinha uma legislação que possibilitava você ter essa geração mais descentralizada, né? É claro que o setor elétrico brasileiro ele tem aí uns 100 anos, né? Durante 80 desses 100 anos, a gente sempre teve uma lógica de um setor extremamente estatal, né? De um setor com grandes usinas, né? Num passado mais recente, a gente começou a ter o mercado livre de energia, mas muito voltado para os grandes consumidores, né? Então, mas já existia esse mercado livre. Mas esse mercado livre, ele deixava de fora os pequenos e médios consumidores, né? Então, o que mudou com a geração distribuída é que, desde 2012 para cá, os pequenos e médios consumidores foi possibilitado a eles ter a sua própria geração, né? É claro que a resolução, né, que permitiu isso, que é a 482, surgiu em 2012, né? Mas você teve uma série de entraves, né? Questões de tributação, de ICMS, de importação de módulos, né? Algumas questões com o Inmetro, as próprias concessionárias precisaram de tempo para definir os seus normativos, né? Então, isso tudo demorou aí uns 3 anos, né? E a geração distribuída, ela começou a ganhar corpo no Brasil em 2015, né? Então, nós estamos falando aqui de um setor extremamente recente, de uma tecnologia que tem sido utilizada aí nos últimos 5 anos, né? Então, por isso que esse é um tema que se discute muito, porque, de fato, é um tema que tem uma maturidade, né? Muito baixa, né? Nós estamos falando de um conceito que ele é extremamente recente dentro dos mais de 100 anos aí do sistema elétrico brasileiro, né? E com a geração distribuída, como essa própria imagem está sendo projetada, dá para visualizar, né? A ideia é que você pudesse ter sistemas mais próximos da carga, né? Então, eu posso ter um hospital com a geração do meu próprio hospital, eu posso ter uma unidade fabril com a geração própria, né? Eu posso ter... Ô, Paulo, rapidão. Pode falar. Você tá passando algum slide ou tá na capa mesmo? Tá no slide 3, deixa eu... É porque tá travado aqui na capa ainda. Tá travado. Não se preocupa que eu não passei um bocado, não. Era só para alertar mesmo. Beleza, vê aí se vocês estão vendo agora. Tá carregando aqui. Agora tá. O que é GD? Beleza, então o que é GD, né? Então, como essa imagem mostra, a ideia é que a gente tem essa geração mais próximo da carga, né? Eu posso ter, por exemplo, módulos em hospitais, em residências e etc, né? Então, essa é mais ou menos a nossa lógica. E aí, eu só mostrando aqui, para quem for menos da área, né? Aqui seria o nosso sistema convencional em cima, né? Então, a gente tem grandes sistemas de geração, né? Como Itaipu, Xingó, Paulo Afonso, né? Ou os próprios parques eólicos que foram implementados aqui na Bahia, né? Em Xique-Xique, Caetité, sei lá, Centro-Sé. Então, você tinha um conceito de grandes usinas geradoras, você transmitia essa energia, depois ela chegava para o sistema da distribuidora, que no nosso caso aqui é a Coelba, e depois a Coelba levava essa energia para as residências, né?
E com a geração distribuída, a ideia é que você tenha essa geração próxima à sua carga, próxima às residências, aos hospitais e aos comércios, né? E aí vocês devem estar se perguntando, qual é a vantagem da geração distribuída, né? Basicamente, as vantagens é uma geração limpa, né? Então, pelo normativo da geração distribuída no Brasil, você precisa estar gerando por fontes renováveis, né? Não só solar, você pode estar utilizando aí eólica, biomassa ou pequenas centrais de geração hidrelétrica, né? Mas você precisa ter, essa energia precisa estar sendo gerada ali por fontes limpas, né? Você tem vantagens em termos de qualidade de energia local, né? Você tem uma geração mais próxima da carga. Isso, de fato, em determinadas situações, traz um ganho em termos de qualidade de energia. Você, obviamente, reduz as perdas de transmissão, né? Imagine quanto você não perde de energia saindo lá de Belo Monte para consumir essa energia no Sudeste, né? Então, existe aí, você acaba jogando fora uma quantidade muito grande de energia perdida nas linhas de transmissão. Outra vantagem é que você reduz os investimentos em transmissão e distribuição, né? Lembrando que, apesar da gente ter um conceito, né? É claro que o setor elétrico brasileiro hoje, ele deixou de ser estatal, né? Então, nós temos empresas privadas atuando em toda a cadeia, né? No nosso caso aqui, por exemplo, a Coelba é nossa distribuidora, né? E é óbvio que essas empresas, elas precisam, como qualquer empresa privada, ela precisa dar lucro, né? Ela precisa ter ganhos, né? Mas, por outro lado, o modelo do setor elétrico é um modelo de monopólio, né? Então, parte desses investimentos, eles existem vantagens fiscais, existem recursos que são bancados pela União, né, pelo governo federal. Então, é importante que a gente entenda que também reduzir investimentos em transmissão e distribuição é outro aspecto positivo, porque esse dinheiro, além dos consumidores, existe também recurso aí do governo federal. Outra vantagem é a complementariedade entre as fontes, né? A solar ainda tem uma penetração muito pequena dentro da matriz elétrica brasileira, e quando você passa a ter fontes mais diversas, numa matriz mais diversificada, isso tem uma série de vantagens, né? Então, essas seriam as principais vantagens da solar, tá? Então, só para quem não sabe, a geração distribuída conceitualmente, né? Ela é dividida em micro e mini geração, e nós temos a microgeração sendo compostas por sistemas de até 75 kW, né? E a mini geração para sistemas de 75 a 5 megas, né? Então, por isso que a gente fala que são pequenos a médios consumidores, né? Uma vez que um consumidor que requer aí uma geração de 5 megas já é um consumidor significativo, né? A gente já está falando aí, talvez, aí de um consumidor industrial, um grande consumidor comercial com várias unidades ou alguma coisa semelhante, né? Em termos de grandes números, né, a solar domina a geração distribuída hoje no Brasil, tá? Com 99,9% dos sistemas instalados, né? E só 0,6% das unidades consumidoras tem hoje geração distribuída. Então, a gente está falando ainda de um percentual muito pequeno. Como eu falei no início, até para contextualizar a todos, né, nós estamos dentro de um normativo extremamente recente, né? Então, ainda tem muito chão aí pela frente. Outros benefícios da geração distribuída, né? Obviamente, aí você tem investimento, você gera emprego, você tem renda, né? Hoje já é estimado aí 44 bilhões em investimentos no Brasil, né? 254 mil novos empregos, né? 12 bilhões arrecadados em tributos, né? E um ganho também aí em economia, né? Em redução das emissões de gases de efeito estufa, né? Aí colocando todos esses gases na base de CO2, toneladas equivalentes de CO2, nós já tivemos um total de 8,3 milhões de toneladas de CO2 evitadas, né? Então, desde lá de 2012, a solar, ela se destacou, né? Ela vem crescendo, como mostra esse gráfico, né? Nós já temos ali, hoje, 5 gigas, né? 5.100, 5,16, né? Aproximadamente, aí, gigas de solar instalado, né?
É claro que percentualmente isso ainda é pequeno, mas é um investimento significativo. E o outro ponto importante é que isso veio acontecendo numa velocidade muito rápida, né? E aí cabe uma reflexão que eu gosto sempre de fazer. É interessante porque quando a gente vê o que o Brasil, dando os primeiros passos, já percorreu, né? Quando a gente compara com outros países, por exemplo, quando a gente compara com países na Europa, países que muitas vezes tiveram um histórico, né, muito anterior na solar, quando a gente começa a comparar os números, a gente vê que o Brasil tem números hoje extremamente significativos, né? E a gente não pode perder de vista que o Brasil é um país de 220 milhões de habitantes, né? Então, tudo que a gente faz hoje em dia requer a utilização de energia, né? Não tem como a gente imaginar crescimento econômico, crescimento socioeconômico, sem aumento do consumo de energia, né? Porque tudo que a gente faz, quando as pessoas melhoram a sua condição de vida, elas acabam gastando mais energia, né? Então é por isso que tem uma relação muito grande, né? Uma elasticidade muito grande entre energia e desenvolvimento econômico. E o Brasil, isso fica muito claro que tudo que a gente faz no setor de energia vai ter números extremamente grandes, né? Então, para eu falar em 5 gigas de solar distribuído em 5 anos, né? Já coloco o Brasil ali no top 20 dos países do mundo, né? Vindo de uma escala de 0, né? Então, muitas vezes, países que tinham aí um histórico um pouco mais pioneiro, eles não conseguem ter esses números que nós temos, né? Então, eu vou mostrar depois alguns dados ali de fabricante, a gente consegue internalizar a cadeia produtiva, né? A gente consegue, atraindo fabricantes, né? A gente consegue ter um mercado significativo quando a gente fala em geração de energia, tá? Percebam que é um pouco do que eu falei, tá? Esse gráfico, ele deixa claro, a 482, ela sai lá em 2012, né? Mas, basicamente, o crescimento do setor, ele começa ali em 2015, 2016, né? Com um grande boom acontecendo em 2017. Quando a gente olha a matriz elétrica brasileira, tá? Eu trouxe aqui as duas matrizes, né? A do ONS, a da ANEEL na esquerda, né, lá do Big da ANEEL, e trouxe também a fonte da ABGD à direita, porque é comum para o setor de geração limpa não considerar a energia importada de Itaipu, né? E os órgãos mais tradicionais do setor consideram essa energia importada de Itaipu, né? Mas mesmo acontecendo essa diferença, que sai lá de 59 para 61 no percentual da hidráulica, dá para a gente ver que o Brasil, ele ainda é um país, né, que tem a sua matriz hidráulica predominante, né, em torno de 60%. A gente já teve uma matriz hidráulica de 80%, ela vem perdendo participação a cada ano, né, sem entrar no mérito se isso é bom ou ruim, isso é o fato, né, que vem acontecendo. E nós temos aí outras fontes sendo inseridas na matriz, né. Depois do apagão lá de 2002, a gente teve um programa emergencial de térmicas que inseriu muito aí carvão, diesel, óleo combustível, né? Depois aí chega mais para cá, para 2010, a gente começou com a inserção de eólica, né? E hoje a gente discute muito aí a inserção da energia solar, né? Além também de usinas de biomassa. Tá dando para entender, gente? Estão ouvindo bem? Tudo tranquilo? Tem aqui tudo tranquilo. Sim. Beleza, qualquer coisa fala, tá? Aqui dá pra gente ver no sistema da ANEEL, tá? Cada unidade de geração solar, ela hoje é mapeada pela ANEEL, né? Existe um atraso nisso, né? Uma vez que a ANEEL está mapeando em torno de 3.300 e a gente já tem 5.000, né? Mas esse seria o mapa do que está disponível lá no banco de dados da ANEEL dos locais com geração solar, né? E dá para ver que hoje isso corre o Brasil todo, né? Região Sul, região Norte. Claro que para a gente aqui do Nordeste, a gente
está acostumado, né, e faz todo sentido utilizar o sol aqui, né? A gente entende que o sol aqui ele tem uma irradiação muito maior, né? E isso de fato é verdade. Mas existem outras, mas dá para ver que esse crescimento da solar ele tem acontecido unânime em todo o território nacional, né? Seja na região sul, seja na região norte, sudeste, etc. Eu trouxe também aqui as cidades, né, com maior percentual de sistemas instalados, né? Então nós temos hoje maior percentual, não, maior potência, né, de sistemas instalados, né? Então nós temos Brasília, Cuiabá, Uberlândia, Rio de Janeiro, Teresina, Fortaleza, Goiânia, Campo Grande, Belo Horizonte e Petrolina, né? Belo Horizonte por muito tempo foi a cidade com maior percentual, depois Brasília tomou a frente, né? Então, Brasília, por exemplo, hoje é uma cidade que você tem 66 megas, né, de geração distribuída instalada, né? Brasília, de fato, é uma cidade extremamente plana, né? Ele tem uma série de vantagens, construções muito horizontais, com muitos telhados, né? Alto poder aquisitivo, isso contribui aí, e uma tarifa de energia elevada, né? Inclusive, a SEB, ela está agora na mão da Neoenergia, né? Foi feita uma mudança, né, na concessão da SEB. Mas dá para a gente ter uma noção aí que, de maneira geral, essa geração distribuída ela está bem espalhada pelo Brasil, né? A gente não consegue ver assim. Claro que Minas, historicamente, é a região que você tem, em termos regulatórios, as maiores vantagens para a instalação de sistemas fotovoltaicos, né? Mas dá para ver que várias cidades têm esses sistemas instalados, né? Lembrando que o ponto-chave, né, para a vantagem ou não da solar, né, está no ICMS, uma vez que energia elétrica, você tem uma alta incidência de ICMS, né? Aqui na Bahia a gente paga 27,5% de ICMS, né? Existem estados que esse percentual é acima de 30%, né? E o ICMS é uma legislação estadual, né? Então, dependendo da legislação estadual, você tem vantagens aí para a instalação do sistema solar fotovoltaico. E aí eu queria relacionar, uma vez que a gente entendeu que a solar está crescendo, né, é importante a gente entender também as mudanças que ocorreram no perfil do consumo do brasileiro, né? E aqui esse gráfico ele é interessante porque ele traz o consumo por setor, né? Então fica claro que, de fato, o consumo do Brasil de energia ele vem aumentando, né, consideravelmente nos últimos anos. Mais uma vez eu reforço aí que a gente não tem desenvolvimento econômico sem aumento do consumo de energia, tá? Percebam que as últimas crises, né, crise de 2008, né, crise de 2015 para 2016, em que de fato o Brasil entrou em recessão econômica, a gente percebe uma redução, né, obviamente, do consumo de energia durante esses períodos de recessão econômica, né, também na época do apagão lá em 2000, mas percebam que 2, 3 anos depois você já volta a patamares superiores em função aí da elasticidade do consumo de energia. Mas dito isso, eu queria falar duas coisas, queria mostrar que é interessante a gente entender, primeiro, que o consumo de energia para o setor agropecuário, ele tem aumentado, né? A gente sabe que o agronegócio, ele tem aumentado o seu percentual dentro do PIB do Brasil, tá? E, historicamente, a região do agronegócio é uma região em que você tem um déficit de infraestrutura de linhas de transmissão e distribuição, né? Então, faz todo sentido que a geração distribuída contribua, né, para essa maior universalização ali do agronegócio, né? Então, se a gente pegar o nosso caso aqui da Bahia, né, Barreiras, Luiz Eduardo, são cidades que elas têm hoje uma limitação de crescimento econômico porque você não tem energia disponível, né? Se você tivesse mais energia, você teria mais desenvolvimento econômico. E
E a geração distribuída pode contribuir com isso. E a outra mudança que fica claro também aqui é a questão do aumento do consumo residencial, né? O residencial, cada vez mais as pessoas têm gasto proporcionalmente energia nas residências. E a geração distribuída também se enquadra perfeitamente com isso. Então, só para a gente ter uma noção, a maior parte da geração distribuída instalada ela está no setor residencial, né? Aqui no gráfico de pizza em amarelo, né? Seja a gente considerando por potência, seja a gente considerando por quantidade, né? Claro que por potência esse percentual é menor, porque as instalações residenciais tendem a ter uma potência menor, né? Mas fica claro que o setor residencial ele é um setor que contribui, e percebam que quando a gente olha por potência, né, o terceiro setor hoje é o setor rural, né, que é um pouco do que eu estava falando lá do déficit. Então, a micro e mini geração vai contribuir também com essas regiões em que você já tem um déficit de energia no país. Aí, em termos de cadeia produtiva, né, percebam que hoje nós já temos 68 fabricantes cadastrados no BNDES, né, de sistemas solares, 10 de trackers, né, de rastreadores solares, 8 fabricantes de inversores, 7 de módulos, 1 de string box e 1 de baterias, né. Então, de fato, o Brasil ele é um país em que você consegue atrair a cadeia produtiva, né, que você consegue trazer, e isso melhora muito a nossa geração de emprego e renda, tá? É algo que também é muito positivo. Coloquei também aqui, ó, o aumento de carros elétricos, né? Acho que esse é um tema que não é um tema do momento, mas é um tema que promete muito para o futuro, né? A gente já vê esses percentuais crescentes no licenciamento dos carros elétricos no Brasil, tá? Quis trazer aqui para vocês também como é que está esse mercado, né, de energia solar, tá? Acho que é interessante a gente falar aqui. Eu sei que muitos de vocês estão aí na graduação, né, fazendo os seus cursos, né? E é interessante vocês terem um pouco da visão do mercado, né? De fato, o mercado de energia solar é um mercado crescente, né? Hoje, ele ainda é um mercado pulverizado, você tem digamos assim, você ainda não passou por um momento de consolidação, como a gente viu nos últimos anos com a eólica, né, de fabricantes se fundindo, fabricantes fazendo joint ventures. O mercado de energia solar ele ainda é um mercado que está se instalando, né, e isso traz uma série de oportunidades para esse mercado, tá? Aqui são os maiores fabricantes, né? Nós temos a Canade, a Trina, a Ryzen, a Jinko, o BYD, né? Como os maiores percentuais de módulos fotovoltaicos importados, né? Em termos de inversores, esse estudo da Green ele separou, né? Entre inversores de pequeno porte e de maior porte. De pequeno porte nós temos aí o Growatt, Fronius, Renovis e VEG. E de maior porte, nós temos Sungrow, Huawei, Canadian e Growatt, né? Como os maiores percentuais aí de utilização desses equipamentos, tá? E é interessante vocês saberem disso, porque de fato são fábricas que estão se instalando, né? A Sungrow está lá na Zona Franca de Manaus, né? A Canadian tá em Minas, né? A VEG produz em São Paulo, e aí sucessivamente você tem várias oportunidades ali para esse setor, tá? Percebam que, claro que esse é um passado recente, né? Percebam que o que a gente instala de energia solar em 2020, quando a gente compara com 2016 e 2017, é muito, né? Então, de fato, é um setor aí que está extremamente incipiente, né? Não pensem que a gente vai instalar solar distribuída por 2, 3 anos, a gente vai instalar solar distribuída aí por 50 anos, né? É um mercado muito grande. E outro ponto importante, né? Aqui está na questão da atuação. Percebam que 42% das empresas, elas já são empresas exclusivas de energia solar, né? Então as empresas que estão instalando hoje, né? Claro que uma empresa que antes trabalhava com eficiência energética tem todo sentido, né? Você
trabalhar com eficiência e também com a solar, né? Faz todo sentido, inclusive, você, principalmente para o consumidor comercial e industrial, primeiro fazer um trabalho de eficiência energética para depois você fazer a compensação de energia, né? Mas percebam que hoje você já tem uma realidade de novas empresas mesmo sendo criadas e atuando aí no setor, né? Por enquanto, o mercado de trabalho ele é basicamente de pequenas empresas, né? 82% das empresas tem até 10 funcionários, né? Então percebam como é um mercado, como o próprio nome já diz, distribuído, pulverizado, né? Formado aí por pequenas empresas, e isso tem um ponto interessante aí, porque a barreira de entrada é muito baixa, né? Então, para vocês que estão aí durante a formação, né, estão se formando, é algo bem interessante, porque vocês provavelmente aí conseguiriam se inserir rapidamente nesse mercado, né? É claro que não adianta você pensar que você vai fazer o que todos os outros fazem, né? É importante você tentar definir um nicho, né? Buscar aí um diferencial, mas é um mercado em ascensão e um mercado formado por pequenas empresas. Percebam também que a maior parte dos sistemas comercializados são sistemas aqui de 4 a 8 quilos, né? Então, a gente está falando mesmo de residências, de pequenos comércios, padarias, né? Pequenas oficinas. Mas é claro que existem aqui os sistemas grandes, tá? 1% aqui é sistemas grandes lá no final, sistemas de 500 a 1 mega. Quantidade de orçamentos. Percebam que existem empresas hoje fazendo aí 500, 600, 400 orçamentos por mês, né? Aqui a gente está na base mês. Então, imaginem o volume de pessoas interessadas em ter sua própria energia, né? Isso me lembra quando a gente aqui em Salvador só tinha a Oi, né? Ninguém gostava da Oi, e de uma hora para outra você passou a ter a GVT, né? Ninguém aguentava mais a Oi, aí você começa a ter uma solução, né? E todo mundo tem interesse naquilo, né? Então, de fato, você coincidiu que a energia subiu muito nos últimos anos, né? Para quem é da área de energia elétrica, né? É óbvio que essa tendência de aumento de energia vai continuar, né? Por mais que você tenha hoje eólica, solar a preços competitivos, né? São as fontes mais baratas. A gente está falando aí de fontes de 80 a 100 reais o megawatt-hora ano, né? Mas quando você compara isso com as grandes hidráulicas, que ficavam na base de 50 a 60, essa energia é mais cara, né? Então, se a gente vinha num setor que tinha 80% de energia sendo gerada por grandes hidráulicas, e nós estamos passando a ter uma matriz de outras fontes, é inevitável que exista esse aumento de preço na geração, né? É claro que a gente também não pode imaginar que a energia vai crescer como ela cresceu nos últimos 10 anos, né? Que está na faixa aí de 5% ao ano para os próximos 20 anos. Porque a energia ela vai ser impagável, né? Então é bem provável, né? Hoje já se discute o novo marco regulatório, né? É bem provável que a gente tenha mudança aí de tributos, de encargos. Claro que a gente não vai ficar com o modelo atual durante 20 anos, porque ele não seria possível, né? Nem viável disso acontecer. Mas é importante que vocês entendam que existe sim uma tendência, uma pressão por aumento de preço da energia na geração, né? E isso, obviamente, traz desafios aí para toda a cadeia do setor. Aqui eu coloquei também as principais dificuldades, né? Percebam aí que você ainda tem muita dificuldade com projeto, com acesso, né? E isso, para quem é da área aí de engenharia, de arquitetura, isso é bem interessante, né? Enxerguem isso como uma oportunidade. Isso entendam que a solar é um setor extremamente novo, né? Vocês se formando aí devem enxergar isso como uma oportunidade de atuação mesmo, de tentar resolver esses problemas, de ver como facilitar, de fazer projetos melhores, né? De pensar na integração da solar com fachadas, com visual, com a questão arquitetônica dos empreendimentos, né? E buscar novas soluções inovadoras, né? Em termos de preço, eu sei que todo mundo gosta de ter uma noção de preço, né? Hoje nós estamos falando ali
na faixa dos R$ 4, né? R$ 5 sistemas menores por watt pico, R$ 4 a média, talvez R$ 3,50 aí para sistemas maiores, né? Mas percebam que o preço da energia solar ele vem caindo consideravelmente, né? Nos últimos anos, e este ano ele se estabilizou mesmo com um forte aumento do dólar, né? Então o dólar disparou, mas a gente não viu isso refletindo aí no custo dos equipamentos, né? Então, de certa forma, parte desse aumento do dólar foi amortizada aí pela cadeia produtiva, né? Lembrando aí que talvez 40% do custo desses equipamentos sejam dolarizados, né? Grande parte dos equipamentos ainda vem de fora do Brasil. E aqui eu coloquei também a questão... Tem uma pergunta no chat de Leandro. Pode falar. Essa empresa onde atua a Tanaka, né? A Grener. Peraí que eu não ouvi. Fala de novo. Essa empresa é onde atua a Tanaka, né? A Grener. Ah, pronto, beleza. Essa Green é legal porque ela faz um compilado, né, do setor. E publicam isso mensal, acho que é trimestralmente, né? Esse eu peguei aqui, já foi publicado em 2021, com os dados de 2020, né? E eles são entendidos aí pelo setor como a melhor referência para essa parte de preço, de atuação, tá? E é gratuito esses estudos, tá? Então vocês podem entrar lá no site deles, acho que é greener.com.br, eles só pedem para você se cadastrar com e-mail, etc., e eles mandam para o seu e-mail o material, tá? É de fato muito bom. Eles fizeram uma série especial agora sobre armazenamento de energia, tem muita coisa legal sendo feita aí. Coloquei aqui também as estimativas de payback, né? Então, o que é o payback? É em quanto tempo você paga esses sistemas, né? Então, para aqui, para a Bahia, o tempo médio está na faixa aí dos 3,8, né? 3 a 4 anos, esse sistema está se pagando, né? Eu lembro que lá em 2015, a gente tinha um payback aí de 8 anos, né? Então, você já quase caiu pela metade esse payback, né? Dá para ter uma noção de como essa questão dos preços... o que é que essa questão dos preços trouxe para o setor, né? De fato, reduziu bastante aí. E aqui já seria o payback para média atenção, né? Que são consumidores grupo A, né? Então, os consumidores grupo A, para quem não sabe, eles pagam, né, um valor de demanda e um valor de energia, né? Como você continua pagando esse valor de demanda maior, claro que o grupo B também paga uma demanda, entre aspas, né, que seria a nossa taxa mínima, mas percentualmente essa demanda é um valor maior, né, para os consumidores grupo A, isso daria um payback médio aí de 9 a 10 anos, dependendo do tipo do consumidor, né. Então isso é interessante. Aí outro ponto que eu queria mostrar aqui, depois de entender um pouquinho do mercado, né? Como é que é a operação desses sistemas, né? E eu trouxe para... claro que o sistema de energia solar ele é tido como muito intermitente, né? Então, digamos assim, nenhuma fonte renovável por si só, né? Ela é capaz de suprir uma carga na sua integralidade, né? Você precisa ter ou alguma solução de armazenamento de energia ou uma combinação de fontes, né? E eu queria mostrar isso aqui. Esse aqui são 2 slides do ONS que mostram, né, os recordes de elevação de energia solar. Percebam que, de fato, é uma fonte intermitente, ela consegue ter momentos, né, em que você tem momentos de alta geração e depois passar por momentos de baixa geração, né? Mas também aquele conceito que as pessoas têm, eu vou ter uma solar e dentro do sistema elétrico ela vai variar tanto. Isso não é a realidade que acontece, né? Você sempre tem ali um percentual mínimo em operação, né? Acho que isso vai ajudar a gente a entender os próximos passos. Até aqui ficou claro, gente? Deu para entender mais ou menos o setor? Se pudesse resumir aí em 3
palavras, né, o setor de energia solar, eu diria que é um setor extremamente novo, né, um setor que está com um crescimento muito elevado, né, e um setor que é formado basicamente por pequenas empresas. A galera tá respondendo no chat que tá dando para entender sim, tá tranquilo. Tudo certo. Beleza, aí vamos para o segundo momento da apresentação, né. Primeiro eu queria explicar um pouco do que era a geração distribuída, passar um pouco a lógica de como está a geração distribuída no Brasil, né? Como é que está esse mercado, é um mercado em ascensão. E aí surgiu esse assunto, que é a revisão da 482, né? Então aí a gente chega aqui. O que é que tem se discutido hoje no setor, né? Então, o que se discute muito hoje no setor é a revisão da 482. E a 482, né? É a resolução 482 de 2012, ela é publicada pela ANEEL, né, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, que é a nossa agência reguladora. Então, basicamente, a 482 foi quem criou o mercado, né, de micro e mini geração solar, e desde 2012 estava previsto, né, que após alguns períodos, você iria ter revisões desse normativo, né? A primeira revisão, ele se deu com a resolução 687 de 2015, né? E essa resolução 687 daria um prazo aí de 4 anos para que ocorresse uma nova revisão, né? Então, a gente teve a primeira revisão sendo feita em 2015, e a expectativa é que a gente tivesse uma nova revisão dessa resolução em 2019, né? Até hoje essa resolução não foi revista, né? É o que está se discutindo hoje, nós estamos em 2021. Claro que passou aí a pandemia, houve uma série de polêmicas no setor, de dificuldades, etc. Mas em algum momento essa resolução ela precisava ser revista, e aí a ANEEL começou a discutir essa revisão, né? E eu acho que tudo que se discute hoje dentro do setor de micro e mini geração, esse é o ponto mais acalorado, né? E basicamente a resolução da 482, né? Quando a ANEEL propôs essa resolução, o entendimento da ANEEL é que em algum momento a geração distribuída iria precisar apagar parte dos encargos, né, existentes hoje dentro do setor elétrico, né? O que é que nós temos dentro de uma tarifa, né? Numa tarifa, dentro do custo da energia, né? Nós temos a tarifa da energia em si. A energia ela tem o mesmo valor para todo o Brasil, né? Então, independente se você está em Manaus, se você está em Salvador, se você está no Rio Grande do Sul, você paga exatamente o mesmo valor de energia, o percentual da energia, né? Depois você tem o percentual da transmissão e da distribuição, e aí varia, né? Obviamente, uma pessoa que está em São Paulo vai ter um custo de transmissão e distribuição muito menor do que uma pessoa que está aqui em Salvador, do que uma pessoa que está na região norte, né? E depois você tem os encargos e impostos, né? E quando a gente fala em encargos é tudo que foi criado dentro do setor para incentivar certas ações, né? Como, por exemplo, tarifa de baixa renda. Então, tarifa de baixa renda, os consumidores que são baixa renda, eles pagam um valor menor por essa energia, né? Quem absorve esse custo? Todos os outros consumidores, né? O PROINFA, que foi o Programa de Incentivo às Fontes Alternativas, né? E possibilitou aí o surgimento da eólica, da solar, entre diversas fontes, né? Também é um programa que foi incentivado, e esse custo do PROINFA, ele também é distribuído por uma série de consumidores. E existe o próprio custo da concessionária, né? De distribuição, de transmissão, que é o que nós chamamos das tarifas de transporte, né? Então, hoje, para o consumidor residencial, né? Pela resolução atual da 482, né, esse consumidor ele estaria compensando todo o percentual da sua
tarifa, né? Ele estaria compensando a energia, os encargos, as perdas, o transporte, né? E isso é o que nós chamamos hoje de alternativa zero, né? É claro que quando a ANEEL criou a 482, ela queria incentivar o setor, né? Então fazia todo sentido que isso acontecesse, né? Mas em algum momento a ANEEL entendeu que com o passar do tempo deveriam a micro e mini geração deveria começar a pagar alguns encargos, deveria começar a pagar transporte, e aí, digamos assim, toda a discussão dessa revisão se pautou pelas várias alternativas que foram criadas, né? Então, na época, a agência reguladora criou 5 alternativas, né, que são essas que estão aqui expressas, né? Na alternativa 0 a gente compensa toda a conta, na alternativa 5 a gente só compensa a parcela da energia. E as alternativas intermediárias você vai compensando fio B mais fio A mais fio A mais encargos, fio B mais fio A mais encargos, mais perdas, né? Aqui dá para a gente ter uma noção do que é que a gente está falando, né? Dentro da conta de energia, só 38% é energia, né? Os encargos são 12%, o fio A é 6%, que é a transmissão, né? Então seria aqui o que a gente paga aqui na Bahia para a Chesf, né? O custo da Chesf, né? O fio B seria o nosso custo da distribuição, seria o custo Coelba aqui, né? Os encargos estão em torno aqui de 8%, e as perdas, dependendo do estado, vai ser maior, menor, enfim, mas a gente tem perdas médias ali de pelo menos 8%. E aí, aqui foram as alternativas, né? O que acontecia é que se a gente passasse a ter uma alternativa 5, né? Obviamente você iria compensar menos na conta. Então, hoje, a conta de energia que você estaria compensando aí, sei lá, mais de 90% da conta, né? Aqui 87%, alguns consumidores chegam a mais de 90%, ela iria cair aqui para 47%, né? E o entendimento da agência reguladora era que, de fato, teria sentido fazer essa revisão, e desde 2019 a gente tem discutido isso no setor, né? Já foram feitas uma série de audiências públicas, foi aberta a consulta pública, enfim, várias ações foram tomadas aí para que você pudesse propor aí essa revisão da 482, né? E no último relatório que foi publicado, né, esse não tem mais ou menos, não tem 30 dias, né, a ANEEL concluiu, né, que, de fato, a geração distribuída devia pagar totalmente todos esses custos, né? A gente deveria ir para a alternativa 5, né, que seria, você só iria fazer a compensação da energia e todos o resto dos custos você estaria pagando, né? Eu não vou entrar aqui nos detalhes, acho que não faz sentido, né? Mas eu quis colocar aqui só dois pontos, né? Que eles concluem lá na nota técnica que é pública, né? Foi publicado para todo mundo, né? De maneira geral, eles entendem, né? Que se pelo estudo da ANEEL, né? Se você não colocasse essa alternativa 5, né, você teria aí uma despesa de 4,7 bilhões de reais aí para todos os outros consumidores, né? Então a ANEEL defende que se você não fizer a mudança da 482, né, consumidores que não têm a geração solar estariam pagando, né, pelos consumidores que teriam a geração solar implementada, né? E é interessante a gente ver aqui também que toda a nota técnica da ANEEL, ela tem umas 20 páginas, eu não quis entrar em todos os méritos, tá? Mas a ANEEL, ela sempre adota uma postura conservadora, né? Então, toda vez que ao longo do trabalho, né? Toda vez que ela cita outros autores, ou que ela... ou seja, existe um receio da ANEEL em que em que outros consumidores pudessem pagar por essa energia, né? Então ela deixa isso claro nos textos, e aí ela fecha lá a nota técnica, já propondo que
a partir de 31 de dezembro de 2024, os consumidores com micro e mini geração passem a pagar 100% aí dos custos, né? Você só iria fazer a compensação da parcela da energia, né? Dito isto, né, é óbvio que você tem o outro lado, né, que é o PL 5829. Né? Então, desde 2019, né, as associações de geração limpa, de energia renovável, a Associação Brasileira de Geração Distribuída, a BSolar, vem criticando a ANEEL pela forma que eles fizeram os cálculos, né, de que, de alguma forma, eles não levaram em consideração os benefícios da geração solar, e que de fato não levou, né, porque isso está claro lá no texto deles, né, em termos de perdas, em termos de ganhos. E, dentro dessa perspectiva, houveram alguns projetos de lei, e aí culminou-se no PL 5829, né, que é o de 2019, que é o PL, dentre os diversos projetos de leis que foram criados, né, foi o PL que ganhou destaque porque foi aprovado o regime de urgência para ele. Né? E uma vez que você aprova o regime de urgência, ele obrigatoriamente tem que ser discutido na Câmara. Esse projeto de lei ele ficou com a relatoria aí do deputado Lafayette, e basicamente ele é um projeto que vai contra aí vai de encontro, não diria que vai contra, né, mas vai de encontro com as notas técnicas da ANEEL, né, e propõe uma mudança nessa legislação da 482, né, para, de alguma forma, manter as regras atuais por pelo menos 25 anos, né, e vai um pouco além para resolver alguns problemas, né, como transferência de titularidade, prever um período de transição um pouco mais escalonado, né. Então, esse projeto de lei ele é entendido como um projeto que é mais favorável aí à geração distribuída, né? Ele tem uma série quando você pega o texto dele, né, ele tem uma série de vantagens para a geração distribuída, né? A principal vantagem do PL, e é óbvio que a principal discussão, né, ela está exatamente na forma que você contabiliza essas perdas elétricas, né? Então, no momento em que você considera que eu tenho uma geração mais próxima à carga, né, eu vou reduzir a necessidade de eu trazer essa energia para a carga, e isso, obviamente, vai trazer uma vantagem financeira, né? Então, você vai ter menos perdas no sistema, né? E a grande crítica, e esse é um slide do INEL, né? A grande crítica aí das associações de geração distribuída, de energia limpa, etc., é que a ANEEL não fez essas críticas, né? Então, dito isto, hoje nós temos duas forças aí atuando dentro dessa revisão da 482, né? Um é a própria agência reguladora e o outro é o projeto de lei 5829, né? Lembrando que a agência reguladora, ela atua, né, através de normativos, né, de portarias, mas no momento em que você tem um projeto de lei, a lei é superior à portaria, né? Então, se você aprova no Congresso um PL, ele supera a portaria, a agência reguladora tem que se adequar, né? Então, era um pouco isso que eu queria mostrar aqui hoje, para que todo mundo ficasse um pouco mais claro do que está sendo discutido hoje, né? Então, o que é que o setor de micro e mini geração discute hoje, né? 3 pontos fundamentais. A valoração dos créditos de energia, ou seja, no momento em que eu gero 1 kWh de energia solar, quanto vale isso, né? 1 kWh de energia solar é equivalente a 1 kWh médio do Sistema Interligado Nacional, ou ele vale menos do que 1 kWh médio, ou ele vale mais do que 1 kWh médio, né? Então, tanto o projeto de lei quanto a agência reguladora estão tentando valorar esses créditos de energia, né? Está sendo discutido também a questão do direito adquirido, né? Então, no momento em que eu compro um sistema solar e instalo na minha unidade, né? Isso é um direito adquirido, ou pode ser que o normativo mude, né? Então, de alguma forma,
no momento em que eu fiz o investimento, e no momento que eu tenho lá que meus módulos duram 25 anos, né? Existe um direito adquirido e você pode mudar a regra daqui para frente, ou essa regra pode retroagir no passado, né? E a valoração dos atributos, que é exatamente saber aí os benefícios da geração distribuída, né? Então, acho que esses são os pontos. Eu não sei se todos vocês estão acompanhando, mas, de fato, esse é um tema que está sendo muito discutido no Brasil, né? Eu trouxe aqui uma notícia de cada lado, né? Então, você tem todo um lado do setor a favor da geração distribuída, estimando aí 50 bilhões em benefícios para o setor elétrico até 2035, né? Da mesma forma que você tem a ABRAD, você tem a ANEEL batendo forte aí na questão de subsídios, né? Que de alguma forma a geração distribuída poderia onerar aí os consumidores que não têm essa geração instalados, né? Com estimativas ali de 120 bilhões, né? E até pelas cifras de um lado e do outro, dá para a gente ter uma noção, né, de 50, 120 bi, que a gente está falando aqui de muito dinheiro, né? Então, de fato, são discussões extremamente acaloradas, né? Acho que o ponto nostálgico aí é sobre qual é esse percentual que o consumidor vai ter que pagar, né, dos encargos, né? Se vai ser alternativa 5, se vai ser alternativa 1, 2 e algum percentual entre essas alternativas. Ficou claro até aqui, gente? A Alice acabou de fazer uma pergunta aqui. Pode fazer. Essa mudança, no caso, torna o payback mais demorado, correto? Se a compensação... Se você for pra... Sim, tanto o PL quanto a revisão da 482 vai alongar esse payback, né? A diferença é que, pelo texto da ANEEL, você teria uma viabilidade muito baixa, né? Então, em vez de você compensar 100%, você passaria a compensar 40%. Né? Então, provavelmente, você inviabilizaria muitos projetos de micro e mini geração, principalmente os projetos remotos, os projetos em condomínio, projetos consumidores grupo A e etc. Né? Já pelo PL, é garantido uma janela de 25 anos, então, para quem está implantando, ele não tem nenhum tipo de alteração, né? E para quem vai implantar, isso é feito de uma maneira mais escalonada, né? Então, a expectativa é que sim, tanto pela revisão da ANEEL quanto pelo projeto de lei, esse payback da geração distribuída deve ser alongado, né? O que está sendo discutido é de que forma ele vai ser alongado. Tem mais um aqui, de Rodrigo Machado. Gostaria de saber a opinião do apresentador em relação à portaria da ANEEL e em relação ao projeto de lei. Gostaria de saber também quando estará para ser concluído esse PL. Pronto. Então, aí só a gente vai entrar aqui no que eu chamei de considerações finais, né? Entendam que a minha opinião não vale nada, tá? Então, vocês não vão ganhar dinheiro com minha opinião. Então, essa é a primeira coisa que vocês têm que aprender. Não adianta vocês pegarem opiniões de quem não está opinando de fato, né? Então, eu não tenho nenhuma influência aí diretamente na aprovação do tema, né? Claro que eu tenho minha opinião pessoal, vou falar aqui, mas o que a gente precisa, principalmente para vocês que estão iniciando aí no mercado de trabalho, é que vocês precisam entender e aprender a ler para que lado vai o mercado, né? E depois que você sabe o lado que o mercado vai, você pergunta como é que você vai ganhar dinheiro com isso, né? Essa é a segunda pergunta. De maneira geral, é fato que em algum momento a micro e mini geração precisa pagar a parte desses encargos, né? O que aconteceu é que a agência, minha visão, aí já a visão pessoal, é que a agência reguladora foi para um extremo, né? De fato, ela propôs lá o grupo 5, né? E não considerou nenhuma das vantagens
da geração distribuída, né? Então, é um pouco difícil acreditar que a agência reguladora está sendo imparcial quando você vai para uma condição extrema, né? E na própria nota técnica você deixa isso claro, né? Em o passo a passo da nota técnica, ele deixa isso claro que ele foi sendo conservador e etc e tal, né? Então, eu imagino que a ANEEL ela deveria ser um pouco mais imparcial, né? Minimamente, né? Digamos assim. Por outro lado, o projeto de lei, ele é um projeto, de certa forma, mais equilibrado, né? Se você me perguntar a minha opinião pessoal, eu diria que ele é um projeto mais equilibrado. Ele prevê uma transição, ele topa pagar parte disso, né? Agora, se ele está adequado, aí já é uma discussão que faltam dados técnicos em que você possa se posicionar, né? Então, a maioria das associações, elas chegaram nesses números aí do PL, né? Mas talvez estudos aprofundados possam chegar em outros números, né? Não tem como a gente saber, não é algo determinístico, né? Eu, Paulo, acho que a gente tem... O PL já está tramitando, né? Então, até a semana que vem a gente sabe se ele vai ser aprovado na Câmara, né? A minha visão é que é muito mais fácil você aprovar esse PL na Câmara do que no Senado, né? Então, eu acho que o grande ponto vai ser, uma vez aprovado isso na Câmara, acho que tem grande chance de ser aprovado, de entender como que vai ser essa discussão no Senado, né? O Senado ele é um órgão muito mais político do que a Câmara, né? E aí podem ter outras mudanças, né? Se esse projeto de lei for barrado na Câmara, é bem provável que a gente vai ter uma redução muito grande da geração distribuída, né? Porque provavelmente a ANEEL vai fazer a revisão, né? Ela já publicou. Então, se não sair o projeto de lei, a ANEEL faz a revisão e a maior parte dos projetos de geração distribuída hoje se tornam menos viáveis ou inviáveis, né? Então, por isso que esse tema é um tema muito importante. Até a semana que vem a gente sabe se ele vai ser aprovado na Câmara, e aí, ótimo, ou seja, você continua no páreo, né? E aí vem a discussão do Senado. Se você perder na Câmara, provavelmente vai sair o normativo da ANEEL e vai diminuir muito a viabilidade aí da micro e mini geração. Aí, como conclusões, eu coloquei aqui, né? Vocês podem acompanhar no canal Energia, né? Essas últimas notícias. É um site legal do setor, traz aí uma série de informações, né? Para o consumidor residencial, ele vai ter menor impacto, né? Porque você já tem hoje taxas de viabilidade muito elevadas, né? De 40%, 50%. Então, mesmo que isso caia para 15%, 20%, continua sendo um mercado viável, né? Provavelmente isso impactaria muito aí alternativas remotas, consumidores grupo A, etc., né? A ANEEL já se manifestou que vai fazer a revisão muito dura, né? Então, se a gente não tiver a aprovação do projeto de lei, provavelmente vai ser um balde de água fria aí para micro e mini geração. Eu, particularmente, acho mais fácil, né? Acho que a Câmara tem grande chance desse projeto ser aprovado, e acho que o ponto-chave ali vai ser a discussão do Senado, né? Minha opinião. Lembrando que eu não opino em nada aí ao longo desse processo, né? Mas eu acho que minimamente é um tema que vocês devem acompanhar, porque ele traz aí uma série de desencadeamentos, né? Em termos de oportunidades de trabalho, né? Acho que seria interessante quem tiver aí pronto para se formar, debater sobre esse assunto, se aprofundar em como foi feita essas análises, tanto da ANEEL quanto das associações, né? Eu, particularmente, li o projeto de lei todo, li a norma inteira da ANEEL, né? Existem aí N pontos de discussão, né? É claro que entendam que o setor elétrico, né? Existem pontos que são pontos técnicos, né? Existem pontos que são pontos políticos, né? Em que você precisa tentar chegar ali no consenso entre os diferentes agentes do setor, né? Mas o objetivo aqui da palestra era um pouco mais mostrar todos os pontos de vista, né? Eu tentei ser o mais neutro possível, né? Apresentar aí para vocês o que é que de fato está se discutindo. Ressalto que cabe vocês ficarem ligados nesse assunto, porque é uma mudança grande aí para o setor de energia, e me coloco à disposição aí também para perguntas, para
para questionamentos. Eu vou deixar aqui meu e-mail também, tá? Vou depois passar esse PowerPoint para que vocês também recebam eles, tá? Basicamente era isso, gente. Não sei se fui claro, mas dentro do tempo que eu tinha, também não dá para se aprofundar tanto, né? Com certeza, achei até bastante claro e, por exemplo, é um assunto que a gente precisa estar sabendo, principalmente a gente que quer estar entrando nesse mercado, até como você mesmo falou, uma decisão dessa pode mudar toda a expectativa de mercado que a gente tem atualmente. Exatamente. Atualmente nessa geração distribuída e, cara, para mim foi uma apresentação excelente, como até mesmo o Rodrigo falou aí no chat. E para mim tá perfeito. Não, até então não temos mais perguntas. Alguém tem alguma pergunta aí, dúvida para tirar? Se manifeste. Pode abrir áudio. Mas é isso, gente. Vão acompanhando as notícias, porque esse, de todos os assuntos do setor de energia, esse é o mais importante, tá? E tá na boca do gol. Semana que vem aí vai estar sendo votado, tá? Galera, o Forms, Matheus Pereira Gomes acabou de postar lá o link do Forms para preencher, para vocês garantirem o certificado de participação de vocês. E acho que tem mais uma dúvida aqui, de Lucas Vieira. A energia solar foi a fonte de energia mais explorada na apresentação. Gostaria de saber se alguma outra fonte pode ter crescimento significativo na geração distribuída e se equiparar de alguma forma à solar. De maneira geral, a gente explorou mais a solar, porque a solar é a que tem sido mais utilizada para geração distribuída, né? A norma da geração distribuída contempla 4 fontes, né? Solar, eólica, biomassa e pequenas centrais hidrelétricas. Hoje, no curto prazo, a gente não vê espaço, né, para nem eólica, porque a eólica micro e mini, de micro e mini, né, ela tem alguns pontos associados a barulho, né, e a facilidade da solar é muito grande, né, você tem uma peça que a gente chama de estático, né, a eólica você tem uma peça rotativa, né, em termos de manutenção, isso demanda muito mais manutenção, né. A biomassa no Brasil sempre é algo que se espera muito que em algum momento tenha um boom, né? Mas eu diria assim, no curto prazo, 3 a 5 anos, eu não vejo outra fonte sendo englobada, não. Acho que o foco é solar mesmo. Teve outra pergunta aqui, mas antes deixa eu falar só um comentário que a Alice Jorge fez aqui. O canal Energia envia todo dia um e-mail com as principais informações sobre o mercado de energia. Vale a pena se cadastrar nesse site. Ela colocou o link do... E temos outra pergunta, que é de Diógenes Souza. Existe alguma discussão sobre a venda do excedente de energia ao invés de compensar a próxima fatura? Tanto no PL, né, quanto na revisão da ANEEL, esse tema não foi incluído, tá? Isso já é realidade em outros países, seria algo muito legal, né? Você faz todo sentido, né? Mas eu diria que a gente não tem ainda a maturidade necessária para essa discussão, né? Porque ela vai trazer também uma série de discussões. Como fazer isso, que frequência, quem vende, quem paga, se a pessoa não pagar, quem cobre esse fundo, e aí você começa a trazer outras discussões sobre isso. Mais uma pergunta, de Hugo Rezende. Existe ou está previsto algum tipo de incentivo público para geradores residenciais? Na verdade, o que é que tem hoje, né? Hoje você tem isenção de imposto de importação, né, do IPI, né? Então isso já é um incentivo público, né? E para os sistemas residenciais, algumas cidades têm isenções de IPTU, mas é algo que é da cidade e não estadual ou federal, né? Então, federal nós temos a isenção do imposto de importação e das cidades você teria os IPTUs, que é o que a gente tem aqui em Salvador como IPTU verde, né?
Não temos mais perguntas? Mais alguém? Então, acredito que não, né? Ninguém Mais mais uma vez, gente, eu me perguntou. coloco à disposição aí. Depois, se vocês quiserem falar por e-mail, o que vocês precisarem, tá? Estamos à disposição. É isso. De resto, é só elogios de sua palestra. Se quiser dar uma olhadinha no chat já aí para ver. Não, Diógenes, não inclui não, tá? Porque o off-grid você não precisa de uma regulamentação, né? Você faz o seu sistema, você não precisa informar ninguém. A questão do off-grid é que o custo de bateria hoje ele ainda é muito elevado, né? Aí eu vou mandar para o Igor, tá, o PowerPoint, pedir para ele compartilhar com todos. Certinho. Pode mandar, eu vou compartilhar. A gente vai compartilhar com vocês através do e-mail também, que vocês cadastraram no evento. E nesse forms, para quem não se inscreveu no link de inscrição. Certo, eu só tenho a agradecer, Paulo, pela excelente palestra novamente. Acho que foi uma boa escolha a gente ter convidado você para isso, para nosso evento. Estou muito gratificado com isso. Com certeza. E é isso, no chat só tem elogios para você aí. Parabéns. Beleza, gente. E agradecer também aos participantes aí. Obrigado por terem vindo e terem participado ativamente pelo chat também.